Bom dia, lamparinas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando mais um estudo no dia de hoje, sextou. E hoje nós vamos entrar no capítulo, vamos confirmar o capítulo 15, Jesus e Tormentos, do livro de Jesus e Atualidades, psicografia do Divaldo, né, através do espírito de Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos. A Lê, seja bem-vindo. A Dib, sempre conosco. Cadê minhas lamparinas? Bora acordar, gente. Sexta-feira. Wilton, seja bem-vindo, meu querido. Bora iniciar, então, o nosso estudo. E a gente vai falar, então, a cada capítulo, né, desse livro. Nós estamos no capítulo 15. Esse livro vai até o capítulo 20. Então, faltam 5 capítulos. Flavinha, seja muito bem-vinda. Então, faltam 5 capítulos para nós terminarmos o nosso estudo. E a cada capítulo, Joana de Ângeles traz aqui, né, um relato a respeito de alguma questão. Hoje a gente vai falar sobre tormentos, aflições, né? E depois ela fala aqui a respeito de como é que Jesus conduzia essas situações, né? Mostrando através da jornada de Jesus, né, os seus ensinamentos, como é que nós devemos conduzir e refletir a respeito disso no nosso dia a dia. Igor, seja muito bem-vindo. Saudades, meu querido. Tieme, Tati, ou Carol, tá tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só, a Lê também sempre conosco. Hoje tem jogo, né, Ale? Já vi a bandeirinha aí do Brasil. Vamos torcer pra gente ganhar e passar pra próxima etapa, né, da Copa. Gratidão por todos estarem conosco. Então vamos começar a nossa leitura. Jesus e Tormentos, capítulo 15. Genericamente, o homem tem sido considerado como a massa física e mental ainda incompleta, que demanda o túmulo e ali se consome. As religiões reportam-se à alma com um destino adrede, fixado para o futuro, repousando na ociosidade ou padecendo na punição intermina. Ou seja, né, Joana já vem trazer aqui para nós essa reflexão a respeito da nossa conduta, né? E o quanto muitas vezes a gente só vai tomar consciência das nossas questões no momento em que a gente desencarna. Quando a gente tá lá no túmulo, né? O espírito vai lá e começa a refletir sobre tudo o que fez. Que bom que está bem, Carol. Saudade de você. Queria ter te visto, viu, no último encontro. Pena que você não pôde estar lá conosco. Cláudia, seja muito bem-vinda. Ou seja, gente, ou a gente fica aqui no nosso planeta na ociosidade ou nessa punição interna, né? Então, a Joana vem trazer nessa reflexão 2 polos diferentes. Quando a gente não quer evoluir ou quando a gente não busca a evolução das nossas vicissitudes, né? E a gente fica ali na questão da ociosidade. Ou muitas vezes quando a gente fica muito, através das religiões também, né, se culpando, se questionando, naquele remorso também muito pesado, né, em que a gente quer se punir pelas questões que nós temos muitas vezes que desenvolver. Então ela traz esses 2 polos justamente para a gente refletir, né, o quão pesado muitas vezes a gente coloca esse peso, né, das nossas vicissitudes, né? E a gente deixa muitas vezes isso pesar tanto na nossa vida que a gente também não trabalha essas questões. Ao invés da gente entender, ter esse entendimento e trabalhar essas questões, a gente começa a se autopunir e não trabalha, né? Olha que interessante. Muitas vezes a gente não percebe isso. A gente acredita que pela punição, pelas religiões, muitas vezes colocarem condições e situações para a gente trabalhar, se autoflagelando ou se punindo muitas vezes dessas nossas vicissitudes, a gente não trabalha aquela questão. A gente acredita que pela punição a gente está trabalhando, mas a gente não exercita o melhoramento, o aperfeiçoamento moral. O mundo é, para os primeiros, um lugar de prazeres imediatos com a inevitável presença do sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. Quando ela fala que os primeiros, gente, são esses que ficam ociosos, né? Então os ociosos ficam no lugar de prazeres imediatos com a inevitável presença do sofrimento, que faz parte da sua imperfeição. E para os segundos, que são esses que se autoflagelam, que se punem, é vale de lágrimas ou lugar de degredo, né? Então a gente fica naquela situação ali de estar numa sensação mental de autopunição. De um lado, a simplista informação do nada após a morte. E do outro, a fatalidade pré-estabelecida violando os códigos do querer, do lutar e do vencer. E aí a gente percebe que nas 2 situações, né, a gente não está buscando esse aperfeiçoamento.
Uma e outra corrente de pensamento conduz inevitavelmente aos tormentos, né? E quando ela fala aqui de tormento, gente, ela tá falando das aflições que a gente vai ter que passar nessa vida para trabalhar as nossas questões. Então aqui o gozo, até a lassidão dos sentimentos, e ali a amargura frustrante, a castração da alegria e mecanismos de evasão da realidade. Ou seja, né, em uma situação aqui a gente tem essa amargura constante. Por quê? Porque a gente está na ociosidade, a gente entra no polo dos prazeres, das paixões, né, dos vícios. E do outro lado a gente entra numa questão de punição, de que a gente acredita que se punindo a gente vai resolver as nossas questões, mas a gente só tá fugindo da realidade, acreditando que se punir, né, vai resolver a questão, e não vai. A gente precisa trabalhar diariamente com aqueles que estão à nossa volta, as nossas más tendências. Fundamentos nessas propostas surgem aqueles para viver, para fruir, e outros que recusam a satisfação. Jesus foi o protótipo da felicidade. Então entra agora a Joana, né, dado essa análise que ela faz da nossa situação atual, ela começa agora a avaliar Jesus, como é que Jesus faria, né? Jesus foi o protótipo da felicidade, amava a natureza, os homens, os labores simples com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Não condenava as condições terrenas, não as exaltava também. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos, abençoando-as. Como médico das almas, propunha vivê-las sem pertencer-lhes, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com esforço pessoal, ou seja, né, cada indivíduo se esforçando pontualmente nas suas questões que precisam ser trabalhadas, né? E ele não punia, percebam? Ele não fazia punição, gente. Então, quando a gente olha religiões que punem a pessoa por aquilo que ela faz, né? Ou criam penitência, gente, tá em desacordo com Jesus. Não faz sentido, né? A gente não deve punir, a gente tem que ter um olhar fraterno, assim como Jesus tinha. Os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura, ou seja, eu vou ter consciência daquilo que eu fiz. E a partir do momento que eu tiver consciência e tiver, né, esse sentimento de culpa, eu não posso ficar na punição, eu preciso pegar esse sentimento de culpa e falar, eu vou ser diferente. Eu vou trabalhar e vou fazer algo de forma diferente aqui, né? Vou fazer algo sobre isso. Originário de outras existências corporais, o espírito herda as suas ações, que ressurgem em formas de efeitos, né? E aqui nada mais é do que Joana trazendo aqui a lei de causa e efeito, né, gente? O que é a lei de causa e efeito? De acordo com aquilo que eu fiz em existências anteriores, ou mesmo nessa existência, eu vou ter consequências daquilo que eu fiz, né? Isso é lei de causa e efeito. Então, muitas vezes eu fui e prejudiquei alguém, eu vou passar pela mesma situação, muitas vezes numa próxima encarnação. Pra quê, gente? Eu gosto muito de trazer que causa e efeito é empatia, né? Lei de causa e efeito é empatia, não é punição, como algumas religiões trazem, né? Como muitas vezes a gente ouve falar no hinduísmo, né? Na questão do karma, é punição, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho livre-arbítrio no karma, né? No hinduísmo. No espiritismo, não. É lei de causa e efeito. Então eu tenho livre-arbítrio também da minha ação. E eu sei que muitas vezes eu vou ter que passar por aquela situação justamente para eu ter empatia sobre o que eu fiz com o outro. Porque a partir do momento que eu passo exatamente aquilo que eu fiz o outro sofrer, muitas vezes eu percebo, né, que eu deveria fazer diferente. E aí ali na próxima existência, ou até mesmo nessa, né, cai aquela ficha. Eu gosto muito de falar disso, né, de cair a ficha, de dar aquele clique, né, quando a gente tem um insight de algo que a gente precisa se modificar, é exatamente isso, né. Quando aquelas foram saudáveis, esses lhe fazem benfazejos. O inverso é igualmente verdadeiro. Então, se eu fiz bem pra alguém, eu vou também receber o bem. Se eu fiz mal pra alguém, muitas vezes eu vou ter que passar pelo mal pra perceber e ter esse clique, né? Esse start, muitas vezes, essa dificuldade. Quando eu falo aqui de mal, gente, são as dificuldades, as aflições que surgem nas nossas vidas. São doenças, são situações que muitas vezes a gente é colocado com a nossa família, com os nossos amigos, com pessoas que muitas vezes cruzam o nosso caminho e são ferramentas para o nosso desenvolvimento. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições, que lhe estabelecerão no ser como processos depuradores,
facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos e das insatisfações. Ou seja, né, tá no profundo de cada indivíduo, de cada história, de cada vivência espiritual. Então, eu ouço muitas vezes, né, no pronto atendimento, quando a gente atua ali no sábado, né, que a gente abre ali para perguntas e respostas na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, muitos ouvintes mandam perguntas questionando: mas por que eu tô passando por esta doença? Por que eu tô passando por essa determinada situação? E querem respostas muitas vezes objetivas, né? Você tá passando por isso por conta disso. E não existe isso, gente. Cada espírito tem uma história individual, né? Uma trajetória individual, e nós não temos acesso a essa história, né? Para poder dizer: olha, você está passando exatamente por isso, por conta disso. Johnny, que saudade, um beijo grande, meu querido. E então percebam, né, que não dá pra gente afirmar que aquele espírito tá passando por isso por conta de uma história passada ou porque passou por determinada situação, porque cada um vai ter a sua trajetória individual. A gente pode partir da premissa que muitos casos relatados nos livros espíritas, né, semelhantes àqueles, podem dar indícios de... Mas a gente nunca pode afirmar com exatidão. Por quê? Porque a gente não conhece o passado de cada espírito, né? Se nós tivéssemos acesso àquele livro, né, que muitas vezes os espíritos têm acesso depois do desencarne, que contam sua trajetória, a gente poderia afirmar. Porém, a gente não tem esse acesso, então não dá para ser tão assertivo, né, nesse tipo de resposta. Da mesma forma, criam-se-lhe as condições favoráveis para a existência, fácil ou árdua, no lar caracterizado por problemas socioeconômicos e morais, ou enriquecidos de amor e recursos que lhe favorecem a jornada. Ou seja, né, nós vamos ter que passar por diversas situações, diversas vivências, em condições diferentes, em várias encarnações diferentes, para que a gente possa ter o aprendizado em cada uma delas. Então, a cada vivência, a cada trajetória, a cada jornada é uma experiência diferente, com possibilidades de aprendizados também diferentes. Bem-vindo, Bruno, Vinícius, a Rose, que entrou aqui conosco. Cassil, seja muito bem-vindo. Anderson. Bom dia, gente. Então, no ser profundo, imortal, encontram-se as raízes do fenômeno que lhe agora repontam sobre o solo da organização carnal. Então, onde é que está a explicação de tudo que a gente passa nessa encarnação? Nessa nossa bagagem espiritual. Só que o ponto é, nós não temos acesso a essa bagagem espiritual porque nós temos o véu do esquecimento, né? Então muitas vezes a gente fica se questionando: por que eu tô passando por essa dificuldade? Por que só comigo? Eu não fiz nada nessa encarnação para passar por isso, né? Por que a gente muitas vezes se questiona? Porque muitas vezes a explicação não tá nessa encarnação, gente. Tá em outras, em coisas que nós fizemos lá no passado. E nós estamos passando agora para a gente vivenciar, experimentar e garantir que na próxima a gente não vai fazer mais novamente, ou nessa mesma a gente não vai fazer, né, de novo. A gente não vai cometer mais os mesmos delitos, né, das leis divinas, né? Os teus tormentos atuais são tormentos que envedraste em vidas passadas. Atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligisse sem misericórdia alguém, e ora padece sem afeição. Inquietastes com perversidade, e hoje te perturba sem consolo. Tá? Seja bem-vinda. Tens dificuldade em exteriorizá-los, em verbalizá-lo, aliviando-te. Ou seja, muitas vezes, né, gente, a gente guarda para si as nossas questões, as nossas dificuldades, e isso vão gerando doenças da nossa psique. Doenças do corpo físico. Por quê? Porque quando a gente começa a ter conflitos internos, né, das questões que nós precisamos trabalhar, muitas vezes reflete no corpo físico. São as doenças aí psicossomáticas, né? Esses dias me falaram: mas Monique, eu tô com uma dor do estômago, eu gerei uma estomatite, ou eu tô com um problema, né, no fígado. Muitas vezes, gente, essas questões, a gente fica tentando buscar aqui justificativa na nossa alimentação, nos nossos hábitos, e a gente não encontra. E muitas vezes tem relação com situações que nós estamos enfrentando da nossa psique, do nosso emocional. Eu tô estressada no trabalho, eu muitas vezes desenvolvo uma doença do estômago, né?
ou tô estressada no trabalho, eu tô acumulando, tenho dificuldades muitas vezes com a minha família, vai gerando no corpo físico situações de doenças muitas vezes emocionais, né? E aí quando a gente começa a trabalhar no psicólogo, na terapia, a gente começa a perceber que a causa tá muitas vezes nas situações do cotidiano, nas dificuldades que muitas vezes a gente tenta fugir, né? A gente tem dificuldade de externalizar aquilo que a gente tá sentindo e verbalizar. E aí quando a gente não faz isso, a gente não alivia a nossa dor. Aí começa a se gerar o quê? Olha o que a Joana diz. Fobias, complexos, recalques, dominando a paisagem mental. E se sentes muitas vezes um fracassado. E por que que é importante a gente saber disso, né? Que tudo isso muitas vezes está aí voltado a situações e questões do nosso passado. Por que que é importante saber disso? Porque a partir do momento que eu sei sobre isso, e que eu não encontro respostas nessa existência, isso me dá tranquilidade de saber, poxa vida, eu tô passando por tudo isso, mas existe um motivo, existe uma causa inicial, a lei de causa e efeito. Então fica mais fácil entendendo, ganhar força pra gente passar por determinadas situações e questões nessa existência, né? Então retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Olha aí, é a razão, gente, que vai nos libertar muitas vezes dessas dificuldades, das fobias, dos complexos, das doenças muitas vezes do corpo físico. É a razão, é entendimento. Então quando a gente fala que o espiritismo, né, é uma filosofia, mas que a gente precisa perguntar os porquês, né? É justamente para explicar os porquês da vida, é justamente porque existe razão, né? Não é só religião, né, o espiritismo, mas principalmente filosofia para que trazer razão e explicação para certas causas do que acontece na nossa existência. Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperando-se e reconstruindo. Na ausência do amor-ação, aparece-lhe a dor-renovação. Olha que interessante, gente, essa frase, vou repetir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhe a dor-renovação. E por que eu vou repetir essa frase aqui? Porque eu gosto muito quando Emmanuel fala a respeito disso, né? Que muitas vezes a gente tem provas e aflições para passar nessa existência, mas elas são atenuadas quando a gente exercita o quê, gente? O amor, a caridade ao próximo. Então, quando a Joana fala aqui de falta de amor-ação, é porque muitas vezes na nossa existência a gente está deixando de usar as oportunidades e as ferramentas e as pessoas que cruzam o nosso caminho para usar o amor-ação, para exercitar a caridade, para auxiliar o próximo. E a gente perde a oportunidade muitas vezes de abrandar essas nossas dificuldades, as nossas aflições. Percebam? Então, quando a gente não tem amor-ação, o que acontece? A dor, é necessária a dor da renovação. Então, a gente fatalmente vai ter que passar por aquilo. Pra quê? Pra valorizar, né, muitas vezes aqueles que estão à nossa volta. E saber que existem outros caminhos, né, a serem seguidos. Porque muitas vezes quando a gente tá bem, quando a gente tá tranquilo, a gente fica o quê? Na inércia, na ociosidade. A gente não busca esse aperfeiçoamento moral, essa reforma íntima, essa busca do autoconhecimento, né? Assim, dispõe-te à paz, à libertação dos tormentos e lograrás alcançá-las. No inovidável encontro de Jesus com a mulher de vida libertina, gente, vamos lembrar dessa passagem? Quando Jesus está ali ceando e uma mulher vai com óleo, né, lavar os seus pés, que lhe lavou os pés com unguento de lágrimas, né, e seca os pés de Jesus com os cabelos. Lembram dessa passagem, gente? Enxuga-lhe os seus cabelos. Temos a psicoterapia para todos os tormentos. Olha só. O que é esse exemplo, né, gente? Quando Jesus, quando os evangelistas, né, contam a respeito dessa passagem. Por que eles trazem essa passagem? O que Jesus quis mostrar naquele momento que ele deixa essa mulher lavar os seus pés? Porque ele é questionado, né? Por que você vai deixar aqueles que estavam, né, junto com ele ali na refeição, perguntam por que você vai deixar essa mulher, que é uma mulher de vida libertina, lavar os seus pés e secar com os cabelos os seus pés? Por que você deixou que ela fizesse isso, né? No momento que ele é questionado, o que Jesus diz, gente? Disse ele ao anfitrião que recebeu ele naquele jantar, né? Que o censurou mentalmente por aceitar as atitudes da pobre atormentada.
ela muito amou e por isso seus pecados lhe serão perdoados. Porque, gente, não era só o gesto de lavar os pés e de secar os pés com o cabelo. O que ela demonstrou a partir dali, através da sua consciência? Olha a consciência, gente, a culpa, né? Chegou para ela naquele momento e a partir daquele momento, o que ela faz? Ela muda a sua postura mental. Ela vem buscar, através da consciência, um despertar para a mudança. Então, Jesus, naquele momento, percebe isso. E é por isso que ele deixa que ela realize, né, a lavagem ali dos pés, justamente para apoiá-la naquela decisão de mudança. Então, fitando-a com ternura e afeição, recomendo-lhe: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Então vejam, né? É a fé dela que salva. É a busca pela mudança, é a busca dessa libertação das vicissitudes, né? Porque quando ele fala aqui, né? Quando Joana traz aqui a questão de uma mulher com vida libertina, ela já tinha cometido muitos erros, mas naquele momento ela percebeu que ela tinha que mudar. Então não é simplesmente pelo ato de lavar os pés, mas é pela mudança de consciência, atitude mental diferenciada. E Jesus conseguia, né, gente, fazer essa leitura de pensamentos. Ele tinha a condição, né, de ler os pensamentos daqueles que se encontravam em sua direção, entender a situação atual de cada um e saber e prestar atenção naqueles que tinham realmente a vontade verdadeira de se modificar. O amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Então, quando a gente fala aqui, né, de doenças psicossomáticas, doenças da psique e doenças da alma, gente, a gente tá falando do quê? Da nossa bagagem espiritual, que se reflete no corpo físico, que se reflete nessas questões psicológicas que muitas vezes nós precisamos passar. E aí Joana finaliza, né, o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte: ama e tranquilize-te, deixando os teus tormentos no passado. Gente, vamos viver de presente, não vamos ficar vivendo do passado e nem vivendo do futuro, porque muitas vezes essa busca de tentar se antecipar do que vai acontecer no futuro, de ficar, né, aflito com o que vai acontecer, o que gera na gente? Ansiedade. Doenças de ansiedade. Todas da psique, né? Viver no passado, gente, o que gera na gente? Depressão. Tem livros maravilhosos também da Joana de Ângeles falando sobre essas doenças da psique. Esse especificamente não fala sobre isso, mas existem tantos livros da Joana, que é a nossa psicóloga, né? Espírita praticamente. Então eu recomendo a leitura dos livros da Joana, que é uma série psicológica justamente para a gente trabalhar as nossas questões nessa existência atual. Tem um livro muito bom dela, né, que fala sobre autoconhecimento, e esse livro a gente está estudando também no meu grupo mediúnico, né, a gente já estudou no grupo mediúnico, hoje a gente está estudando aqui o livro que fala sobre... esqueci o nome do livro, gente, estou tentando lembrar o nome do livro. Um livro que fala sobre a questão da gratidão, chama Gratidão, o livro da Joana, mas toda essa série psicológica da Joana vem nessa linha de estudar as nossas questões atuais. Por que nós temos tantas doenças da psique? Então, quem tem a oportunidade de ter acesso aos livros dela, muitas vezes as pessoas falam, mas é muito difícil a leitura. Faça a leitura com o dicionário do lado, gente. Muitas vezes a Joana traz palavras, né, de difícil compreensão, mas se você pegar o dicionário e colocar ali do lado, dá para entender, dá para estudar, entender o contexto geral e traz muito esclarecimento, né? A gente tenta trazer aqui a leitura e já explicar numa linguagem mais simples para facilitar a nossa questão do dia a dia, mas ela fala de muitas questões, de muitas doenças da psique, de situações que a gente pode reverter e muitas vezes a gente consegue se identificar com muitas delas, né? Então vale muito a leitura. Então ama e tranquiliza-te, deixando os teus tormentos do passado e ressuscitando dos escombros. Ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Então é isso, deixa o passado, para de querer se antecipar do futuro e vamos viver o presente, vamos entender o que eu tô passando hoje, o porquê que eu tô passando isso, tentar refletir sobre isso sem culpa, né? Sem medo.
E é isso, como a Tati tá dizendo aqui, o primeiro que li foi Autodescobrimento, me ajudou muito, é esse mesmo, Tati, a gente estudou esse livro também e é maravilhoso, gente, fica a dica aqui de leitura do Autodescobrimento também da Joana, né? Então, que a gente possa trabalhar nas nossas questões do dia a dia esse entendimento do quem somos, né? Para onde vamos? Por que eu tô passando por essa aflição? Vamos tentar buscar aqui, entender um pouquinho que muitas vezes a justificativa disso não é no presente, sim no passado. Mas não vamos viver com culpa, não, gente. Não vamos ficar na ansiedade e no medo, não. Vamos entender que beleza, passou e eu tô aqui para fazer diferente. Então vamos juntos, né? Acender as nossas luzes aí, né, lamparinas? Então vamos juntos aqui estudando diariamente um pouquinho de cada, né, de cada livro. Mas principalmente tentando praticar isso na nossa vivência do dia a dia. E quando eu falo de praticar, gente, é com aqueles que vão cruzar o nosso caminho. Gui, seja bem-vindo. Então, assim, ó, passei por alguém, tô vendo no trabalho que alguém tá passando por dificuldade, o que eu posso tirar dessa leitura de hoje para poder auxiliar essa pessoa? Isso é amoração, né? E a partir da amoração, o que a gente faz, né? Quando a gente começa a trabalhar a amoração, a gente pode, né, evitar a dor renovação, né? Vamos lembrar disso. Gente, excelente sexta-feira a todos. Até a próxima sexta, 8 horas estaremos aqui novamente. Para quem gosta de ler o capítulo antes, né? Esse livro aqui é o próximo capítulo é o capítulo 16, Jesus e Repouso. Fica também aí a dica para vocês. E estaremos agora também nesse final de semana. Nós teremos eu vou compartilhar lá no grupo das lamparinas, em que nós vamos falar a respeito do porquê que eu continuo alimentando os meus vícios, por que eu não trabalho os meus vícios morais. Então essa palestra vai acontecer às 9h30 da manhã no domingo, eu compartilho aqui com vocês depois a chamada também aqui no Instagram, fiquem atentos, tá bom? Excelente final de semana para todos, tchau, tchau.